Oi pessoal, tudo beleza? Como eu tinha dito pra vocês, eu ia voltei, estou aqui. Cansado pra caramba, mas estou aqui porque acabei de sair de uma semana de Dia dos Namorados que foi extremamente cansativo, tive muitos trabalhos pra fazer, mas estou aqui e resolvi hoje trazer um conteúdo super legal que eu acho que vai ser super útil pra vocês e que vai ajudar bastante, que é um exercício que vai ajudar vocês a melhorar a técnica de vocês em aquarela. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse desenho aqui, tá? Lembrando que aqui eu quis realmente mostrar a técnica e como você vai fazer pra melhorar. Então, é um exercício super legal que eu vou estar ensinando pra vocês, o passo a passo. E eu acho que vocês vão gostar muito e vão ver muitos resultados nos desenhos de vocês, nas artes de vocês. E essa técnica serve também para outros tipos de materiais, não só para aquarela. Então, se você gosta de outros materiais, também você pode adaptar para o material que você gosta. Para você fazer esse tutorial, você vai precisar de um kit de aquarela. Eu estou usando esse daqui, da Van Gogh, que é bem conhecido já aqui no meu canal, porque eu uso ele em quase todos os vídeos. E eu gosto muito dele porque, além dele ser portátil, ele já vem com um pincel. Se eu não me engano, esse aqui é o número 6. Então, ele vale muito a pena o custo-benefício e tem uma durabilidade muito boa. E também é legal você usar coisas para acabamento. Então, eu estou usando aqui o acabamento lápis de cor. Você pode fazer a pintura inteira de aquarela? Pode. Mas como aqui o intuito não é fazer exatamente uma pintura e sim um exercício, então eu vou fazer a parte da pintura com aquarela e depois fazer o acabamento com lápis de cor para dar alguns contornos, algumas coisas. Então eu acho que vai ficar mais interessante assim. E eu sempre gosto de às vezes finalizar meus desenhos com lápis de cor. Essa técnica consiste basicamente em construir o desenho de vocês em camadas. Então quando a gente às vezes começa a desenhar, principalmente quem começa com aquarela, tem aquilo na cabeça de que já começa logo fazendo a parte da pintura como uma grande pintura de uma cor só. Então não é tão exatamente assim que a coisa acontece. Então a gente às vezes precisa modelar um pouco isso quando você está começando, e às vezes é um trabalho um pouco difícil. Então hoje eu vou mostrar para vocês que a gente deve começar do claro e até o tom mais escuro. Então a gente vai fazer essa variação de tom através de sobreposição. E eu vou mostrar isso para vocês, vou tentar detalhar um pouco. Então fica até o final do vídeo para você ver o resultado final. Mas antes das dicas, eu queria pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Valeu! Tá com tempo já que a gente não grava vídeo assim pro canal, né? Mas senti a necessidade de ensinar algumas coisas pra vocês, então resolvi gravar esse vídeo. O primeiro passo desse tutorial, você vai fazer o desenho, claro, né? E só precisa mesmo de marcações, nada de precisão. Uma coisa meio impressionista, sabe? Que não tem linhas muito marcadas. E aí você vai começar pelo fundo, sempre começar pelo fundo. Molhe o fundo para a tinta conseguir espalhar com mais facilidade e depois vá aplicando a tinta dissolvida. Lembrando que para aquarela, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, você vai pegar a tinta concentrada. Sempre vai começar ela com o mais dissolvido possível. Então presta atenção que nessa parte o azul está quase que transparente, tá vendo? Então é muito importante fazer isso, né? Começar com a tinta mesmo quase transparente. O amarelo também, da parte do limão, tá quase transparente, porque nessa primeira parte a gente vai estar marcando o lugar de cada coisa. Não precisa estar se importando muito se vai contornar, se vai vazar, se vai misturar uma tinta com a outra nesse primeiro momento, porque não é essa a intenção. A gente quer só situar o lugar de cada coisa. Então a gente vai espalhar e colocar a tinta nos locais certos. É basicamente isso, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa. Depois que a gente conseguiu aplicar a tinta nos locais certos, a gente vai começar a graduar o tom. Esse tom a gente vai fazer a graduação aumentando a concentração da tinta. Então, se eu estou fazendo a parte verde, eu vou aumentar a concentração de verde em relação à quantidade de água que eu tenho para fazer a segunda parte. E nisso a gente vai misturando também com outros tons de verde para poder conseguir chegar lá. Por exemplo, aí eu não usei, observe que na minha paleta tem 2 tons de verde, mas eu não usei para fazer a parte das plantas, das folhinhas, só verde. Eu botei um pouco de marrom, um pouco de laranja, um pouco de azul. Então isso a gente vai aprender a fazer essa mistura com o tempo. E você pode usar do ladinho um papel para ir testando as cores, para aplicar já de certa forma que meio que correto, né? Você vai não ter surpresa e aplicar e ver que não é essa cor. Então você pode usar um papel para te auxiliar.
Lembrando que trabalhar com aquarela é trabalhar com acidentes, então você vai ter que estar preparado para qualquer acidente acontecer. Que tipo de acidente? Derramar água demais, derramar tinta demais. Então às vezes a gente não tem tanto controle, então a gente precisa estar preparado para isso. Mas eu acho que isso é muito legal na aquarela porque o erro também faz parte da pintura da gente. Então não precisa se desesperar, é só ir recolhendo com um pedacinho de algodão ou papel toalha, que ele vai dar um jeito. E sem colocar força, porque senão vai rasgar o papel. Lembre que o papel está molhado, então ele vai estar bem delicado. Não vai colocar muita força, porque senão vai danificar a pintura e a parte que você já fez. Essa técnica vai te ajudar a melhorar muito o teu nível, porque para quem está começando agora, como é que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver claramente um desenho mais primário de alguém que está começando pela quantidade de tons que ele usa. Então se tu conseguir fazer uma grande variação, uma grande mudança de tons, usar mais cores, a gente vai perceber que tem aí uma maior maturidade no desenho. Então às vezes você olha para o seu desenho e você sente ele meio infantil, talvez seja por causa disso. Então não se acanhe ao misturar as cores das tintas. Lembrem que eu estou usando aí esse pote com água para ir limpando o pincel, mas eu não vou limpando o pote de água, só quando realmente está muito colorido, está muito concentrada a tinta. Isso faz com que as cores vão se misturando mais naturalmente, então mesmo que eu não queira, as cores vão se misturando. De certa forma, acaba que as combinações ficam melhores e mais naturais. Em relação à quantidade de camadas que a gente vai fazer no nosso desenho, isso não tem regra também. A gente vai ter que ir observando e ter que ir graduando isso. Isso a gente vai aprender com o tempo, mas observem que eu não me acanho em momento algum na quantidade de camadas. Eu sempre vou tentando reforçar. Como a gente começou pelas partes claras, as últimas coisas que a gente vai fazer vão ser as partes mais escuras. Então a gente vai ter que ir indo fazendo essa graduação mesmo, indo com calma e com mais delicadeza. Então no começo a gente começa meio sem delicadeza, vocês perceberam, né? Que eu não precisei me preocupar muito com a localização de cada coisa, eu quis mesmo só situar os locais, mas sem precisão, né? Na verdade, eu me preocupei com a localização e não muito com a precisão, é isso. E nesse segundo momento, não. Nesse segundo momento eu estou tentando ser cada vez mais preciso. Então eu vou com mais paciência, com mais cautela no local de cada coisa para dar as formas mais precisas e a gente conseguir um detalhamento maior. Então à medida que a gente vai escurecendo, a gente vai precisar de mais precisão, mais calma, mais paciência e mais atenção. Como eu falei pra vocês, a gente sempre vai começar a nossa pintura pelo fundo. Por que pelo fundo? Porque os outros elementos vão estar por cima, então fica difícil às vezes você começar pelos outros elementos e voltar pro fundo. Mas sempre a gente vai ir lá, voltar nesse fundo e dar aquelas retocadas, né? Porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo de primeira, então a gente vai sempre dar aquela retocada e aquele equilíbrio. Então a gente vai voltando aos poucos e dando aquela retocada, dando aquela graduação e dando aquele equilíbrio mesmo de tom, porque não adianta nada às vezes os elementos principais ficarem super destacados e o fundo super morto, porque aí acaba que não casa muito bem as coisas. Então a gente vai ter que prestar atenção nessas coisas também. E agora, para finalizar, a parte que eu mais gosto, que são os acabamentos finais. Então eu sempre uso lápis de cor, uso mais ou menos uns 6 tons de lápis de cor e vou dando aqueles contornos que eu acho que precisa. Nessa hora eu tento ser um pouco mais arbitrário e tento não me apegar muito a cores originais. Observem que eu uso até cores meio inusitadas, um verde que é mais puxado para o azul, para a parte da planta, sendo que a parte da planta é mais pro tom de amarelo, tom de verde mais claro. Então tanto botar um pouco de azul ali, porque eu acho que essa arbitrariedade das cores traz um estilo muito pessoal do artista. Então uma coisa que vocês podem estar fazendo no desenho de vocês também, né? E sempre a finalização com caneta branca para dar a iluminação, que eu acho essencial e que eu não abro mão nos meus desenhos.
E tá aqui o resultado final. Eu acho que foi um desenho super legal de fazer e eu acho que vai ensinar bastante coisa pra vocês, porque quando eu comecei a desenhar com aquarela, era uma coisa que me incomodava um pouco no meu desenho, era uma coisa que eu achava que tinha que melhorar, que era a questão mesmo de graduação de tom. Então, você pode usar essa imagem de referência também, ou pegar outra imagem de referência para fazer o mesmo exercício, e eu acho que vai ser super legal e vai ajudar você a melhorar bastante. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar esse vídeo, curtir e deixar um comentário super legal para eu saber que você assistiu até o final. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.